Se você acompanha a NBA há um bom tempo, muito provavelmente você já notou que algumas equipes que costumavam fazer parte da liga simplesmente sumiram de uma hora para outra e ninguém nunca mais sequer ouviu falar delas, cada uma por um motivo diferente. Talvez o mais emblemático time a ter deixado a NBA há uns anos atrás foi o Seattle Supersonics, que de todos esses que largaram a liga é sem sombra de dúvidas o mais lembrado e adorado por fãs de basquete espalhados pelo mundo. Isso acontece porque os Seattle Supersonics foram uma equipe de extremo sucesso nos Estados Unidos, chegando até a levantar a taça da NBA no ano de 1979 e a formar elencos que batiam de frente com os Bulls de Michael Jordan nos anos 90, assim conquistando a atenção dos amantes do esporte. Diferentemente de outras equipes que sumiram da liga, os Supersonics eram tidos como uma franquia bem sucedida na NBA, pois eles sempre formavam times competitivos e brigavam por posições no topo da tabela, que num olhar mais superficial já seria o suficiente para garanti-los firmes e fortes no campeonato. Entretanto, anos foram se passando e a cada ano que passava, as coisas pareciam ficar piores para a equipe de Seattle, até que em 2008 a cidade de repente perdeu o seu único time profissional de basquete. No vídeo de hoje, eu vou contar essa história completa e explicar o porquê e como tudo isso aconteceu, assim esclarecendo todas as suas dúvidas sobre o sumiço do Seattle Supersonics. Mas ei, tu ainda não é inscrito aqui no canal? Cara, esse é o momento perfeito, pois nos próximos dias eu estarei postando coisas de basquete inéditas e nunca mostradas antes no YouTube brasileiro. Portanto, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber essas histórias imperdíveis de primeira mão. O Seattle Supersonics foi uma equipe de basquete fundada pelo grande empresário Sam Schulman e fez a sua primeira temporada da NBA no ano de 1967, após participar de um draft de expansão que garantiu a eles alguns jogadores logo de cara. Mas bom, de qualquer forma, fato é que o Seattle Supersonics não foi muito bem neste seu início na liga, e ainda demoraria uns bons anos até que eles formassem um time bastante competitivo. No ano de 1978, os Sonics pela primeira vez conseguiram formar um time que era forte candidato ao título, e eles de fato chegaram até as finais, porém perderam para os Washington Bullets numa eletrizante série de 7 jogos. Ah, e só para não confundir, esse Washington Bullets é exatamente a mesma equipe do atual Washington Wizards, eles só tiveram que mudar de nome há uns anos atrás, mas enfim. No ano seguinte, os Sonics mantiveram a mesma base de Gus Williams, Dennis Johnson e Fred Brown para tentar desta vez levantar a tão sonhada taça da NBA, e foi exatamente isso o que aconteceu. Em 1979, os Sonics conquistariam o seu único título da história e venceriam nas finais os mesmos Washington Bullets que haviam lhes derrotado na última temporada, assim além de tudo, conseguindo se vingar deles. Depois disso, o time ainda apareceu com uma certa frequência nos playoffs, porém não conseguiu ir muito longe durante grande parte dos anos 80. Seria somente na próxima década que a equipe voltaria a ser protagonista, e essa foi talvez a época mais marcante dos Supersonics em termos de reconhecimento, pois eles aproveitaram uma época de ascensão da NBA e protagonizaram duelos marcantes contra os Bulls de Michael Jordan. Entretanto, apesar de ter tido equipes memoráveis nos anos 90 com Gary Payton e Shawn Kemp, os Sonics não conseguiram ficar campeões nenhuma vez e chegaram somente a uma final nesse período, onde eles foram derrotados pelos Bulls em 6 jogos. Isso meio que se explica pelos excelentes times que se formaram na época, aliás, aquela foi uma das eras mais competitivas da história da NBA e de certa forma até que ajudou os Sonics a ficarem mais conhecidos mundo afora, mesmo com eles não se saindo vitoriosos nenhuma vez. Agora, eu sei que você veio aqui para saber o verdadeiro motivo da extinção do Seattle Supersonics, portanto é exatamente isso o que eu lhe contarei agora. No ano de 2006, o principal proprietário dos Sonics era Howard Schultz, o CEO do Starbucks que administrava a equipe desde 2001 e liderava as principais operações da franquia. Naquela época, os Sonics não estavam numa fase tão boa financeiramente, e a equipe estava na verdade dando prejuízo aos seus donos, assim perdendo valor a cada ano que passava. Isso, claro, causava preocupação nos seus proprietários, que culpavam toda aquela perda financeira no supostamente defasado e antiquado ginásio da equipe, que era o menor da NBA com uma capacidade para somente 17 mil pessoas. Com isso, Schultz bolou um plano para reconstruir e modernizar a arena dos Sonics, assim almejando aumentar a sua capacidade e atrair mais gente para as partidas.
No entanto, essa obra desejada custaria mais de 200 milhões de dólares e os proprietários da equipe estavam querendo que o governo bancasse o seu valor com dinheiro de imposto ao invés deles mesmos pagarem. E eu acho que eu não preciso nem dizer que isso aí deu rolo, né? De qualquer forma, o governo não chegou em um acordo com o time e recusou o financiamento da arena, assim acabando com os sonhos de Schultz e postergando uma eventual reforma no ginásio. Por causa disso, e por causa de nenhuma outra saída ou solução ter sido encontrada, uma decisão de vender o time foi tomada, e então os Seattle Supersonics estavam oficialmente à venda. Howard Schultz estava perdendo muito dinheiro e queria vender a equipe para algum outro grupo, porém estipulou a seguinte condição: para que ele vendesse o time, o próximo dono teria que manter a equipe localizada em Seattle. Então, eis que apareceu um homem com o nome de Clay Bennett, o líder de um grupo de empresários de Oklahoma City, que entrou na negociação e fechou a compra do Seattle Supersonics em 24 de outubro de 2006. Supostamente chegando para tentar arrecadar fundos para uma nova arena, Bennett propôs a construção de um ginásio completamente novo nos subúrbios de Seattle, porém novamente exigiu que o mesmo fosse pago pelo governo com dinheiro de imposto. A obra foi avaliada em 530 milhões de dólares e Bennett obviamente também não conseguiu um acordo com o governo, que estava extremamente cauteloso quanto ao negócio do tipo. Mais tarde, em 2007, um dos donos minoritários da equipe, Aubrey McLendon, disse que o intuito dos novos proprietários nunca fora de fato tentar manter o time em Seattle, mas sim fazer de tudo para levar a franquia a Oklahoma, que já havia se mostrado uma cidade com bom potencial comercial para jogos de basquete após a tragédia de New Orleans. Esse, por sinal, é um dos temas dos meus próximos vídeos, portanto se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder e também não se arrepender. Bom, após isso, então, o time ficou mais um tempo mandando jogos em Seattle no seu velho ginásio, enquanto Bennett fazia os seus planos para o futuro da franquia, até que em meados de 2007, Bennett oficialmente anunciou que ele estaria relocando o time para Oklahoma City, e que Seattle deixaria de ter um time na NBA. Entretanto, havia um contrato da equipe com o ginásio em que eles jogavam que acabaria somente em 2010, porém Bennett estava realmente apressado e queria mandar os Sonics para Oklahoma já em 2008, pois para ele, o quanto antes isso acontecesse, melhor. Essa decisão, claro, deixou todos os fãs dos Sonics indignados e revoltados, e Bennett se tornou talvez o cara mais odiado de toda a cidade, com inúmeros protestos contra ele e seu grupo de proprietários acontecendo constantemente. Com isso, o governo da cidade decidiu tomar medidas para tentar manter a equipe em Seattle e entrou na justiça para tentar ao menos fazer o time cumprir o contrato de concessão do ginásio que expiraria em 2010. De qualquer forma, após um pouco de toma lá da cá, ambas as partes chegaram em um acordo e determinaram que Bennett teria que pagar logo de cara uma multa de 45 milhões de dólares. E se caso a cidade não recebesse um novo time nos próximos 5 anos, ele teria que pagar mais 30 milhões. Como isso infelizmente não ocorreu, no fim das somas a cidade acabou sendo indenizada com 75 milhões de dólares e perdendo seu único time da NBA. Mais tarde também, o ex-dono da equipe, Howard Schultz, também tentou impedir a saída dos Sonics de Seattle, pois no contrato de compra, Bennett assinou um termo dizendo que ele teria que dar o seu melhor para manter o time em Seattle e, de acordo com Schultz, esse acordo não foi cumprido. Infelizmente, para os habitantes de Seattle e torcedores dos Supersonics, a NBA fez Schultz retirar o seu processo e oficialmente levou os Seattle Supersonics para Oklahoma, após proprietários de outras equipes aprovarem a mudança por 28-2. Com isso, os Seattle Supersonics acabaram virando o Oklahoma City Thunder. Desde a temporada 2007-2008, então, Seattle não tem mais um time na NBA, e os moradores da cidade e torcedores dos Supersonics estão até hoje carentes de um time profissional de basquete masculino. No futuro, Adam Silver, o presidente da NBA, diz que planeja sim expandir a liga e adicionar novamente uma equipe na cidade de Seattle, porém esses planos até hoje não saíram do papel. Por hoje é só, espero que esse vídeo tenha esclarecido todas as suas dúvidas e falou, até a próxima.